Sabe quando você pede muito, muito para o universo, para Deus, para os orixás, para quem quer que você acredite, mas sabe quando você pede muito para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se transformem? E aí, tudo da forma que você conhecia começa a desmoronar. As pessoas mudam, o ambiente muda, alguns amigos se afastam. E você começa a falar, gente, o que está acontecendo com a minha vida? Já passou por algo parecido? É sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje no Depois do Caos. Seja muito bem-vinda e se é a sua primeira vez aqui, eu espero que você goste muito. Eu sou Ana Júlia Agostinho e esse é o Depois do Caos, um podcast que fala sobre como a forma que a gente age diante dos desafios revela verdadeiramente quem somos e quem a gente pode se tornar. Outro dia eu estava falando com uma amiga sobre as coisas começarem a acontecer. Porque a gente sempre define uma meta, um objetivo. Então, no começo do ano, ou quando vai fazer o board dos sonhos, eu quero que isso aconteça, quero ganhar tanto de dinheiro, ou quero que isso aconteça na minha carreira, isso aconteça na minha profissão, que eu tenha esse tipo de amizade, que eu tenha esse tipo de relacionamento. Só que a gente estava vendo, não é que simplesmente você é pego num salto quântico, alguém te pega aqui, ó, uma fada madrinha e aí te leva até aqui, ó, pronto, aqui o seu objetivo final. Existe um processo que a gente passa, né? Não é o buraco da minhoca, quando você vê já tá lá. É um processo que a gente passa de troca de pele, como se fosse uma cobra, que assim, é surreal. As coisas... E a gente, na hora, enquanto a gente tá na situação das mudanças, é desesperador, é um caos. Porque tem uma ideia na nossa mente de que as coisas vão acontecer, o que eu quero, vão acontecer e eu não vou precisar abrir mão de algumas outras coisas. A minha energia, a minha frequência, as minhas amizades não vão precisar mudar. Os ambientes que eu frequento. Só que precisa. E é nesse momento, quando tá tudo destruído, quando tá tudo virado de pernas pro alto, que a gente se questiona, tá, será que o que tá acontecendo? Será que eu quero mesmo? Será que eu quero mesmo mudar tudo isso? Porque a gente se sente perdido até a gente se encontrar. E essa minha amiga, ela tá passando por um processo muito lindo de transformação. As amizades dela estão mudando muito. Ela tá com um brilho absurdo, assim, ela chega no lugar. Sabe quando a pessoa chega e ela chama a atenção não só pelo externo, mas principalmente pelo interno? E é o caso dela. Ela tá elevando a energia e ela é simpática, carismática. E o que está acontecendo? Algumas outras pessoas, algumas outras amigas estão se afastando. O que parece contraditório, mas não, realmente. Quanto mais a gente brilha, quanto mais a gente traz esse brilho e a gente está fazendo o que a gente ama dentro do nosso propósito, é muito normal algumas pessoas se incomodarem e se afastarem. Por motivos delas. Até porque muitas vezes a gente, aí no caso dessa minha amiga, mas a gente, todos nós, tenho certeza que você também. Quanto mais você entra no seu lugar de brilho mesmo, sabe quando você tá fazendo um negócio? E aqui pode ser o trabalho, pode ser a vida pessoal, pode ser um hobby que você gosta. Mas sabe quando você tá fazendo algo que te nutre tanto a alma? Você fala, gente, tô linda, tô me sentindo ótima, tô linda, tô plena, tô realizada. E aqui não tem a ver com o dinheiro só, mas tem a ver com a gente realmente nutrir a alma. E quando a gente faz isso, a gente sim lembra as outras pessoas que não estão fazendo aquilo. E das duas, uma. Ou as amigas e amigos que não estão nutrindo também a própria alma vão falar, nossa, me conta o que você está fazendo? Por que você está assim? Nossa Senhora! E querem saber, e querem se aproximar, ou algumas vão se afastar, vão se incomodar. E era isso que a gente estava falando, porque ela está sofrendo uma troca de amizades, assim. Todo o círculo social dela está mudando. E pessoas novas estão chegando, pessoas que ela nunca tinha imaginado. Mas também pessoas que ela tinha muito amor e muito carinho estão se afastando. E não significa também que ela vai deixar de amar essas pessoas, mas significa que não está mais alinhando a frequência, a energia, o caminho que está seguindo. Então,
eu, nesse momento também, assim como essa minha amiga, eu acho que é por isso que a gente está tão próxima. Eu tô passando por muitas transformações internas e externas e revisões do que eu quero para minha carreira, revisões do que eu considero amigo, amiga, a leveza que eu acho que é importante ter na amizade, o companheirismo que eu acho que é importante ter na amizade, o apoio, não só quando a pessoa tá lá embaixo, mas também quando a pessoa tá assim no auge, ou quando a pessoa tá decidindo dar um salto de fé, sabe? E eu tenho passado por esse processo, por esse questionamento, e é muito assustador, porque eu sei onde eu quero chegar. Só que o caminho até lá, cara, eu tô vendo que vai ter muita pedra. Sabe aqueles castelos antigos? Quando eu nunca fui para visitar castelo antigo, mas pelo que eu vejo nos filmes e também pessoas que me visitaram, é um monte de pedra, né? Um monte de pedra, umas coisas quebradas. Tem alguns que eu sei que estão inteiros ainda, mas tem muita pedra, algo antigo. E essa é a sensação, parece que eu tô andando pra um lugar que eu falo, gente, tá bom, cadê o castelo? Eu tô vendo só uns pedaços aqui do castelo, ainda não encontrei o castelo. Lá na frente eu vou chegar, mas eu tô no processo, assim como essa minha amiga e talvez também assim como você. Então, para te lembrar que as coisas para mudarem vão ser quebradas. Não tem como. Porque se a gente vai construir uma nova casa, um novo caminho em cima de uma casa que já existe, uns puxadinhos, a estrutura da casa não vai aguentar, né? Imagina, pega uma casa e fala, não, vou colocar um quarto aqui, outro ali. E aqui pensando, obviamente, metaforicamente, em coisas que eu quero fazer na minha vida. A casa vai desmoronar. Se eu quero uma casa com piscina, que eu quero uma casa com várias suítes, se eu quero uma casa com um jardim maravilhoso, se eu quero uma... Entendeu? Não dá pra pegar a casa que eu tenho agora que não cabe essa estrutura. Como eu vou ter uma piscina lá? Entende? Eu preciso quebrar algumas coisas e montar para ter toda a parte necessária, para ter a piscina, para ter o jardim e por aí vai. Só que eu tô nesse momento de ver que tá tudo quebrado agora. Tô falando, meu Deus do céu, e agora? E a vontade que dá de voltar, de falar, não, constrói de novo. Tava ótima aquela casa. Ai, não, tava ótima, adorava a casa do jeito que tava. Deixa daquele jeito, pelo amor de Deus. Porque eu não sei como vai ser. Eu tenho a ideia, a árvore, o jardim, mas eu não sei se vai ficar exatamente daquele jeito. Eu tenho uma ideia, a piscina, o jardim, aqui na minha cabeça, ó, tá perfeito o que eu quero pra mim. Só que eu não sei como vai ser. Eu sei como era. Não era bom, mas eu sei como era. Só que é nesse momento de suspensão que fala, caramba, bora voltar como era, pelo menos eu sabia. As amizades eram umas meio assim, mas vamos voltar. Pelo menos era lá uma galera que eu podia contar, que eu achava que eu podia contar, mas vamos lá. É que nem o Matrix, dá a pílula azul e a pílula vermelha. E aí, uma vez que você toma a pílula vermelha, você não consegue mais desver. Você entende o que é Matrix, que é tudo falso, né? Inclusive, se você não viu o filme, peço desculpas. Isso é um grande spoiler, tá? Mas assim, assiste porque é muito bom. Não é só sobre isso, mas tem esse momento que você consegue enxergar o que é. E eu tô bem nesse momento. Eu falo, cara, eu tomei a pílula errada, velho. Devia ter tomado a pílula azul. Eu ia estar onde eu conhecia. Só que brincadeiras à parte é isso. Já tomei a pílula vermelha, já vi o que não é. Só que nesse momento eu falo, cara, tá tudo destruído. Eu vou ter que construir uma casa nova. E óbvio, eu acredito em... E aí, cada um com a sua crença. Eu acredito muito em forças superiores. Então também vejo que as coisas que estão acontecendo, os caminhos que estão se abrindo na minha vida, só aconteceram porque eu decidi destruir a casa antiga e tomar a pílula vermelha. Parece conversa de doido, mas é isso, eu vejo que os caminhos estão se abrindo. Algumas pessoas estão se aproximando que eu falo, caramba, que loucura. Então, tudo isso para dizer que confia. O caos pode estar caótico, mas quanto mais a gente está dentro e conectado com a nossa intenção, mais forte a gente fica para percorrer esse caminho, mesmo quando a gente começa a questionar. Porque é isso, eu e minha amiga, a gente tá muito junta. Quando ela veio falar comigo, eu sabia exatamente do que ela estava falando, porque eu tô passando por isso também. E a gente se juntou e a gente se fortaleceu. Inclusive, caso você queira compartilhar aqui também o processo que você tá enfrentando, vamos se fortalecer, vamos junto. Eu sei que dá medo,
do novo, do desconhecido. Mas se você sente aqui que é o que tem que ser feito, e até tem um livro maravilhoso que eu li chamado O Caminho do Artista, e ela fala em determinado momento sobre saltar sem saber que a rede vai estar lá. Muito bonito isso. E é em inglês, né, o leap of faith, que é você ter um salto de fé. E é exatamente sobre isso, quando a gente decide mudar algo ou ir em direção ao que a gente acredita, dá esse medo. Você saltou, você tá naquele frio na barriga que só gente... Cadê a rede que vai me pegar aqui embaixo? Cadê a rede? Tô esperando. Mas ela vai estar lá. E eu sei. Por isso que é importante a gente também se apoiar e se lembrar de que tá todo mundo saltando. Eu tô saltando tipo aqueles paraquedas com a minha amiga de mão dada e dá a mão também aqui, ó. Dá a mão pra mim também, a gente salta junto. Vai sair o paraquedas ou vai ter a rede, vamos junto, sabe? E conectado com esse lugar do coração. Seguimos. Espero que você tenha gostado do episódio. Obrigada por ter escutado até o final. E se você tiver a sugestão de alguma pauta, de alguma temática, ou se você quiser que eu conte também o seu caos aqui no programa, porque muitas vezes o que você está passando e a forma que você está passando pode ajudar outras pessoas, outras ouvintes. Recentemente eu contei a história da Júlia, uma das nossas ouvintes queridas, desde o começo ela está aqui no Depois do Caos. Então, se você também quiser compartilhar, estou todo ouvidos. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada.